novamente mais um Ways of Work, o podcast. Estou aqui com o Fabrício e a gente decidiu fazer um podcast um pouquinho diferente. Hoje é do bom. O primeiro que a gente traz um case real aí de transformação digital, um case real. Mas antes de falar um pouquinho desse case de times de alta performance, times digitais, eu vou pedir para eles se apresentarem. Se apresentem, por favor. Opa, legal. Prazer enorme estar aqui, trocando uma ideia com vocês. Eu sou o Vlad, trabalho no Sem Parar, sou da área de tecnologia. Estou lá já uma jornada, um bom tempo, trabalhando ali o último desafio aí na tribo do Abastece. Também tem um desafio lá recentemente em uma outra tribo, que é a tribo de seguros. E também ali junto ao capítulo de PO, que é um centro de excelência que a gente tem lá dentro da nossa estrutura de transformação digital. Bom, pessoal, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Daniel Morato, trabalho no Sem Parar há 20 anos, estou junto com o Vlad aí ao lado aí da estrutura de tecnologia com ele, responsável pelo negócio de abastecimento. E vamos aqui hoje contar um pouco de como foi o nosso modelo de trabalho, a nossa organização de trabalho nos últimos 2 anos aí. Legal, boa. Então, acho que pra gente, né, agradecer vocês, porque é um marco aqui, diferente, um podcast, porque a gente vai falar de um case real, né, e até agradecer vocês por abrirem informações desse case real. A gente vivenciou ali, pôde acompanhar como foi esse case, onde vocês conseguiram realmente criar, né, uma estrutura digital, times digitais que fizeram entregas, né, muito diferentes, muito fora da curva. E como Ways of Work, o que a gente discute aqui são os modelos de trabalho. A gente sempre busca modelos de trabalho que mexam o ponteiro da organização, que gerem mais valor. E a gente pôde presenciar ali o que vocês fizeram nesse case do Abastece. Mas antes da gente entender um pouco desse case, se vocês puderem dar um pouco do contexto para a gente, o que é o Sem Parar, o Abastece, o que é essa estrutura, até para quem quer entender o case, e eu acho que vai poder aplicar no seu dia a dia, mas dá uma contextualizada para a gente um pouquinho, por favor. Bom, legal. Bom, o Sem Parar é um serviço de meio de pagamento, né, que nasceu com pedágio há 25 anos, mais ou menos, 24 anos. E ele nasceu com pedágio, depois foi para estacionamento, e a terceira grande razão de uso foi o serviço de abastecimento. Começou lá em 2014, já completou 10 anos aí no ano passado. E assim, quando começou o serviço de abastecimento, ele estava muito focado na solução ali, né? De como que a gente faz os clientes ali chegarem no posto e abastecer. Ser autorizado e abastecer. Mas a gente via que não era só o foco, só o abastecimento ali, só o que estava acontecendo na ponta. Era um negócio muito maior que isso, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem mais de 40 mil postos de combustível, né? O Sem Parar estava presente ali em 500 postos, começou pequeno ali numa parceria com a Shell. E aí, assim, vendo a dimensão do negócio e os movimentos que foram feitos nos últimos anos de investimento, né? O acionista mesmo que passou o novo acionista, né, que o Sem Parar, ele foi vendido para a Fleetcor, uma multinacional americana, e ela vendo a oportunidade de crescer o negócio, começou nos últimos 4, 5 anos a fazer um investimento grande, especialmente na rede, né, do serviço. E aí, diante desse contexto, né, a gente foi expandindo as estruturas, né, a gente sentiu necessidade de ter grupos para olhar para o cliente e fazer ativação do serviço, ampliação da rede também, melhorar o produto, a parte de back-end que estava dentro do Sem Parar mesmo, não só o front-end da solução. E nesse cenário, né, de expansão, de investimento nos últimos anos, a gente sentiu a necessidade de se organizar não de forma isolada, e sim de uma forma mais integrada, olhando todos os, vamos chamar assim, stakeholders que estão associados ali no negócio. Seja marketing, seja produto, seja engenharia, time de rede.
E dado esse cenário, né, que não é um cenário trivial, ele é relativamente complexo, e os desafios que a gente tinha de crescimento, foi oportuno, né, a gente modelar a nossa forma de trabalhar, adotando um movimento, já que a empresa estava começando a fazer de transformação digital. E aí veio a sacada, né, que foi organizar essas estruturas numa tribo, né, que a gente chamou de tribo abastece dentro do Sem Parar, em que a gente junta essas competências com desafios únicos, né, com objetivos únicos, em prol do resultado que a gente tinha para entregar já no ano de 2022, e isso veio ao longo dos últimos anos, né, nessa formação. Legal. Mais ou menos quantas pessoas tinha nessa tribo, para a gente ter uma noção? Diretamente trabalhando nela em torno de 40 pessoas, tá? 40 pessoas. Entre lideranças são 3 squads, na verdade, né? É uma tribo com 3 squads. Cada squad tem a sua liderança e considerando, né, a liderança e as pessoas que estão formando, que estão no contexto da squad mesmo, dá aproximadamente 40 pessoas. Legal, legal. E aí, né, a partir desse contexto que você deu pra gente, queria que você falasse um pouco, vocês falassem um pouco do qual era a super promessa, assim, qual era o desafio que se tinha, o que se queria, o que se alcançou com esse trabalho, com esse grupo e com essa proposta. Acho que, como eu comentei, o contexto, ele não é um contexto trivial, né? É um negócio que exige multicompetências e assim, num negócio de meio de pagamento, é fundamental você ter as estruturas de produtos, marketing e tecnologia muito juntos, né? Uhum. E eu diria que acho o grande segredo aqui do sucesso, se é que acho que a palavra certa, foi o fato de ter esse merge entre tecnologia e negócio. Tá? Se eu tiver que resumir assim, o que de fato fez sentido e está fazendo ainda hoje é esse merge. Não existe mais aquele pensamento. A gente até dá cartão amarelo quando acontece isso, fala assim, isso aqui é um problema lá da TI. Não tem problema da TI, é nosso problema aqui. Se tem coisas que a gente tem que resolver, evoluir, melhorar, cuidar melhor, ser mais preventivo, é nosso aqui. Uhum. E todo mundo com esse mindset de negócio. As pessoas de tecnologia e as pessoas que são do negócio, produto, marketing e engenharia. Então, não tem essa distinção. O problema é de todo mundo e a solução é de todo mundo, o resultado é de todo mundo. Esse merge entre negócio e tecnologia, acho que eu resumiria como o ponto de positivo aí dessa mudança. Eu cheguei a acompanhar um pouco lá atrás e me parece que teve até uma jornada começou em algum momento até com uma sala de guerra. Estava no momento de war room porque os resultados estavam com uma grande dificuldade de atingimento dos resultados, o que motivou muito a fazer essa mudança aí. E deu certo a mudança? Se é um case, acho que com certeza deu, mas puder contar um pouquinho como foi essa trajetória, né? Do tipo, cara, tava complicado, a gente não tava conseguindo mexer o ponteiro, implantamos toda uma estrutura e deu certo no final? Eu acho que assim, o desafio era um desafio grande, né? Então, assim, um desafio de expansão muito agressivo, né? Assim, o desejo, assim, e a aspiração, que a gente tinha até uma meta aspiracional de um volume de transações mensais bastante elevado, perto do que a gente tinha. E no determinado momento, ter as estruturas, parte dessa estrutura autocontida, e que consegue ter um olhar end-to-end, e que consiga atuar olhando do início ao fim, dando soluções, tracionando, essa foi a hipótese que foi comprovada através do modelo, né? Então, assim, a gente tinha de fato, acabou sendo um piloto, essa War Room, a gente tinha um gap técnico-operacional e nós juntamos as melhores cabeças que nós tínhamos ali com um olhar end-to-end e em 3 meses a gente cresceu 8% no índice,
Então a gente saiu de uma condição considerada baixa para uma condição excelente em 3 meses. Então, assim, esse foi um piloto, assim, pô, juntar as pessoas com foco, com olhar end-to-end, que conheçam cada um na sua especialidade, mas que no fim te dá um conhecimento do todo, faz sentido. Tudo isso associado a todo um programa de transformação digital que a empresa já tinha pensado e já estava atuando. Então a gente acabou entrando nesse contexto da transformação digital logo ao fim da War Room. Então a War Room ela foi uma transição, houve uma transição para esse modelo de tribo e que de fato eu acho que o ponto de ter o olhar end-to-end, de ter as pessoas dedicadas, as pessoas olhando para o negócio, respirando o negócio, na linha do que o Morato falou, assim, não tem distinção de negócio e de tecnologia. O objetivo é um só, os OKRs são únicos, os problemas são únicos, as soluções são únicas, e a comemoração e a vitória é de todos. E a meta aspiracional que você comentou, né? Conseguiu bater ou não? Ela foi batida em setembro Há um ano. de 23, e assim, eu acho que tanto para mim como para o Morato, eu tenho certeza que para as demais pessoas do grupo, foi um momento muito marcante na nossa carreira. Porque assim, pensa numa galera num sábado, 1h da tarde, Último dia do mês. último dia do mês, dando F5 para ver o número chegar onde a gente queria, e todo mundo comemorando, brindando. Então, assim, você via as pessoas se reconhecendo naquele resultado, fazendo parte daquele resultado. Então, isso foi muito marcante na nossa carreira, e eu acho que ali demonstrou, assim, poxa, a gente tem um time bem maduro, a gente tem um time bem de alta performance mesmo. Por quê? Comemorando o resultado, cara. E eu acho que isso é uma característica importante desse time, assim, tem gana pelo resultado. O caminho é legal, a gente pode discutir, muitas vezes a gente não segue o caminho que a gente planejou e dá um cavalo de pau no meio do caminho, porque a gente está mirando o resultado. Então, acho que esse foi o ponto aí que a gente conseguiu ver nessa conquista, assim. Todo mundo estava focado no resultado e comemorando o resultado que há um ano atrás parecia impossível de ser alcançado. Legal. A gente está falando de um case de 1 ano ou mais de 1 ano? São 2 anos de tribo. 2 anos de tribo. E esse exemplo que o Vlad comentou, né, que foi que motivou a formação da tribo, que nasceu de um War Room, quando a gente foi formar a tribo, a gente pensou, pô, por que esse modelo que a gente usou com um propósito específico de excelência operacional, que era um War Room focado nisso, a gente não pode também usar, e como que a gente melhora a nossa solução, né, no time de engenharia, e como também a gente pode usar também no nosso time de ativação, engajamento para cliente, enfim, nas ações de marketing, campanha. Então, a gente pegou esse case do piloto e na hora de conceber a tribo, a gente já viu os 3 pilares. Pô, a gente pode fazer isso com o time de marketing e produtos, pode fazer isso com o time de engenharia, da forma que a gente fez com o time de excelência operacional. E aí nasceu a tribo abastece, que, como o Vlad comentou aí, levou 1 ano ali trabalhando para chegar nesse marco importante em setembro do ano passado. E coincidentemente, assim, casou com os 10 anos do Abastece, né? Então, para a gente foi uma comemoração dupla. Foi um momento muito importante para a gente. Legal. Ainda na linha que o Vlad trouxe também, do caminho percorrido. Se vocês pudessem fazer uma retrospectiva mental aí, quais foram os pontos de atenção? Como que foi essa questão? Putz, até a tua fala, Vlad, às vezes não foi o mesmo caminho, a gente mudou de caminho, assim. O que vocês têm de experiências para contar para a gente, por favor? Eu acho que a gente começa pelo setup, né? Então, assim, primeiro, definir uma tribo. Então, assim, o design, discutir esse design é muito importante, né? Porque, assim, quando a gente olha para os 3 pilares que a gente criou, a gente quer resolver um problema. E é um problema que olha para o todo, para a solução do Abastece como um todo. Então, cada pilar ali, de fato, tem uma razão de ser. Então, esse primeiro desafio foi o desafio do design. Tem um segundo desafio que, assim, nós estamos trazendo para uma estrutura, assim, o Sem Parar é uma empresa, está numa transformação digital, e que, como toda empresa que está passando por uma transformação, tem um modelo, e a gente está inserindo uma nova forma de trabalhar dentro daquele modelo. Então, quando nós trouxemos as pessoas para dentro do time, sim, eu me lembro muito bem de uma das lideranças que a gente escolheu, ele sentou comigo e falou, Vlad, faço a menor ideia de como vai ser daqui para frente. Conheço muito do produto, estou super afim, mas eu não conheço do modelo.
Então a gente tinha uma dificuldade de trazer as pessoas para esse contexto para começar a rodar esse modelo. Então, as pessoas não conheciam exatamente como funcionava. Saíram de uma gestão que estava numa linha mais tradicional para ter uma gestão matricial, para ter ritos que até então eles não conseguiam, não tinham isso no dia a dia. Então, assim, esse é um primeiro, assim, o setup, a escolha das pessoas e também o começar a rodar, porque as pessoas não conheciam da dinâmica. Então, esses foram os principais desafios. Acho que o Borato tem mais coisas para apresentar. Acho que o que o Vlad falou, eu concordo, foi isso mesmo. E acho que tem um ponto que é importante destacar, que o grupo executivo ali, né, comprou a ideia, né? Patrocinou a ideia, porque assim, basicamente, você pegar as pessoas, escolher, formar o time, né? Escolher as pessoas e falar, ó, de hoje em diante, a gente vai mudar a nossa forma de trabalhar, né, com uma estrutura matricial, rodando dinâmicas que, como o Vlad falou, as pessoas não conheciam ainda direito, algumas, né? Então, assim, teve o patrocinador ali da ideia, né? Acho que isso é importante, foi importante no projeto, e todo mundo acreditar que vai dar certo, né? Acho que isso é importante também. Porque nessas horas de mudança, por mais que as pessoas nem todas falem, né? Mas fica aquele sentimento, putz, será que vai dar certo? Será que é assim mesmo? Será que esses caras não estão querendo reinventar um negócio aqui? Mas a gente não percebeu isso. Todo mundo montou, subiu no barco e falou assim, não, vamos para frente. Até para eu entender um pouco, porque até então o paradigma anterior era pessoas nas suas áreas e aonde em algum momento com as suas lideranças diretas, né? A estrutura funcional tradicional de qualquer empresa. Agora a gente vai se reorganizar aqui. Você continua ainda né, reportando aqui para a sua estrutura tradicional, mas aqui a gente está se juntando em grupos, né? Com dinâmicas de planejamento de quarter, planejamento de semana, de sprint, né? Que a gente tem. Definir os objetivos, metas. Você pode dar um exemplo de algumas áreas que estão envolvidas nesse ecossistema? Porque quando a gente fala de tribo, fala de squad, remete muito a desenvolvimento, a software. E o que vocês estão falando aqui, eu não vi. Tá bem além. São áreas de negócio. Então, assim, na nossa tribo lá tem pessoas de produto, pessoas de marketing, pessoas de engenharia, pessoas de infraestrutura e pessoas de tecnologia, né? Que é esse merge que eu comentei no começo aqui. Tá todo mundo junto e misturado ali, tá organizado, subdividido essas grandes células, mas curioso assim, a gente vai entrar em fase de planejamento de quarter agora e eu começo a conversa falando assim, quais são ratificando os nossos objetivos, não é novidade para ninguém ali. E tem pessoas de tecnologia, pessoas de produto, de engenharia e de marketing, tudo junto ali. Nos nossos ritos, por exemplo, de planejamento e review, né, que a gente faz no final de cada sprint, né, a review, são 40 pessoas ali vendo o resultado do que a squad de engenharia, por exemplo, entregou nos últimos 15 dias. E tá a pessoa de marketing ali do lado, ouvindo, né? Ela é fluente em engenharia? Não, não é. Mas se você perguntar, ela consegue conversar sobre, entendeu? Entender qual foi a entrega e o porquê que a gente está fazendo isso, e qual isso tá conectado com qual objetivo, com qual indicador, com qual meta anual que a gente estabeleceu. Foi uma quebra de cultura, né? Deve ter sido um desafio grande aí, porque cada um já tinha o seu paradigma ali, né? E na hora que você junta todo mundo, deve ter dado... Um exemplo simples e engraçado é que, poxa, as primeiras demonstrações de resultados, essas sprint reviews, o pessoal técnico vinha com bit byte, né? E assim... E aí rolou até uma brincadeira. Pessoal, dá para traduzir? E o pessoal trazia a tradução no próprio material, dizendo, cara, esse termo técnico significa isso. Esse termo técnico significa aquilo. Então, eles foram se ajustando de forma que a comunicação ficasse fluida e eles conseguissem entender a linguagem um do outro. E então, passou a ser super produtivo,
Porque o cara de marketing reconhecia de fato o que estava sendo feito lá dentro do posto, né? Ele sabia o que é um sensor XPTO. Então, assim, eles começaram a se auto-organizar de uma forma que a comunicação passasse a ser fluida. Então, isso é super legal você ver esse amadurecimento, entendeu? E traz também, né, aquela questão de assim, putz, legal, eu sou a pessoa de marketing aqui, né, eu sei da meta, desafio, objetivo, só que eu sei também que tem pessoas aqui que estão no mesmo ecossistema que o meu aqui, que estão trabalhando para desenvolver o negócio. Eu não estou aqui sozinho, né? Não tem. Eu sei que eu vou fazer aqui em comunicar o cliente, em fazer qualquer tipo de campanha, dar qualquer tipo de benefício. Eu sei que tem pessoas olhando para isso também lá na ponta, né? O time de engenharia vai cuidar da solução da melhor maneira possível, time de operações, de excelência operacional também. Então, essa conexão entre as áreas, né? Entre as áreas ficam mais clara, né? E esse senso de confiança também, que eu vou fazer um negócio aqui, que eu sei que do outro lado aqui o time de engenharia ou de operações vai cuidar, porque sabe da minha responsabilidade com o cliente aqui, né? Que eu vou entregar. Nessa visão de linguagem, ferramenta e práticas, o que vocês utilizaram para buscar essa colaboração e eficiência da tribo, do squad? Se vocês puderem citar alguns exemplos do que vocês usaram para isso? Olha, eu acho que quando a gente fala de prática e de ferramenta, acho que assim, o primeiro, sei lá, acho quase um mantra que a gente criou, assim, é foco em resultado. Assim, precisa mexer o ponteiro. Assim, tudo que a gente faz precisa mexer o ponteiro. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente coloca na mesa. Fala, cara, tá mexendo o ponteiro, não tá mexendo o ponteiro? O uso de dados também foi muito importante. E aí, assim, não é ter dados, é utilizar os dados. Então, para mim, são coisas muito diferentes. Assim, eu posso ter um dash lindo ali que todo mundo passa, olha e fala, beleza. Não, pode ser simples, mas que ele seja, a gente consiga utilizar. E num negócio complexo, assim, o Abastece não é um produto, ele é um negócio dentro da companhia. Então ele é muito complexo. E tem uma série de variáveis, né? Desde a solução que está no posto, todos os sistemas de retaguarda que tratam ele, comunicação com o cliente. Então você ter a maturidade de ter os dados, esses KPIs, e olhar com frequência, identificar ao menor sinal de que alguma coisa está saindo do controle, você criar um plano de ação, ir lá e agir. Então, isso foi muito importante para a gente. Então, assim, eu vejo que é um time que usa muito bem os dados e cria plano de ação em cima dele, resolve problemas em cima dele, evolui em cima deles, né? Então, assim, um exemplo que a gente tem é quase nenhum, uma vez que o posto entra em contato, por exemplo, para dizer que tem um problema, a gente já detectou. Nosso índice de cobertura de detectar um problema automaticamente, ele é quase 100%. E quase 60% a gente resolve automaticamente através de um RPA. Então, isso foi construído ciclo a ciclo, já existia, mas foi muito evoluído ciclo a ciclo dentro desse trabalho que foi feito. Então, o que eu destaco aqui é o uso dos dados para este fim, para resolver problema. Para buscar novas oportunidades. Me parece, então, que até se a gente fosse hackear, né? Vamos hackear esse time de vocês, esse case de vocês, a gente já começa a encontrar características de que forma um time de alta performance. Teve uma fala aqui que é essa questão do end-to-end, né? De pessoas de várias áreas trabalhando todo mundo em conjunto. A gente tem uma questão de um foco, né? Um objetivo em comum, todo mundo estava focado. Decisões baseadas em dados, não é só ter o dado, mas é também tomar decisão em dado. E captei uma outra aqui que foi o apoio executivo, que eu me lembro que agora foram essas 4 que ficaram mais marcantes, mas depois eu vou tentar hackear mais, vou tentar extrair mais aqui. Com relação ao apoio executivo, teve apoio executivo tanto da tecnologia quanto do negócio, porque você tem vários atores ali executivos, né? Sim, tanto da área de tecnologia quanto da área de negócio. Inclusive do próprio presidente mesmo da unidade B2C, ele que junto com a liderança de tecnologia, né, na época, tomaram essa decisão, assim, vamos montar uma estrutura aqui, a gente tem
a gente está fazendo investimentos aqui, tem necessidade aqui de buscar resultados, vamos tentar organizar de uma forma diferente, aproveitar esse momento, essa onda de transformação digital, e por que não ser dessa forma, né? E foi assim que nasceu. Então, acho que é uma boa captura sua aí, Antônio. E tem, eu acho que uma questão também, que talvez a quinta aí, que tanto eu quanto o Vlad, a gente já trabalha junto há mais tempo, né? De tentar levar para as pessoas aquele senso de dono do negócio mesmo, independente do que você sabe, do que você conhece, de que área você atua, qual é a sua especialidade, plantar a semente de que assim, você é dono daquele negócio, né? Independente do que você sabe fazer. Se qualquer coisa que está no seu escopo ali de atuação e você, né, da sua especialidade, você percebe que isso pode impactar indiretamente lá o resultado final, corre atrás, né? Dispara o alarme aí, corre atrás, vê como você pode ajudar, sensibilizar as pessoas ali que algum problema pode estar acontecendo. Ou seja, né, acho que até o final eu vou listar esse hack aí, vou hackear vocês aí. Tem esse ponto, porque acho que até o Vlad comentou uma hora que quando bateram uma meta, houve uma sensibilização da galera. Então não era só uma orientação à meta, era um propósito, realmente, um engajamento diferente, né? Eu, assim, até faço uma brincadeira aqui, eu não sei se é sorte ou se é competência, mas o time é um time brilhante, né? A gente tem pessoas brilhantes no time. Então, acho que não pode deixar de ser um pilar as pessoas ali. A gente tem um time que é muito especial, eu acho. Assim, dentro do Sem Parar, a gente tem muitos times bons e a gente teve a sorte de estar com esse time, com pessoas realmente muito qualificadas, muito dedicadas, muito a fim de fazer acontecer, que conhecem muito do negócio, que mesmo assim estão super abertas a ouvir, a aprender, a fazer diferente. Então, acho que fica aqui um pilar especial aqui para esse time, que é um time... Pessoas especiais, acho que é o sexto aí, né? Bom, pessoas especiais. Se fosse citar os nomes aqui, não daria, porque eu sei que tem muita gente lá. E eu cheguei a acompanhar um pouco, conheço vocês, e sei que vocês hoje são muito menos chefe e muito mais líderes, na minha leitura, a minha concepção, que estou sempre conversando com empresas do mercado. Qual que foi o papel de liderança de vocês em tudo isso, na criação do ambiente? Como que um líder se comporta para conseguir chegar a isso? Porque não é fácil ser chefe, manda você fazer isso, manda você fazer aquilo. Mas... E até para algum caso de disrupção própria, assim, do tipo, putz, tinha alguns comportamentos que eu mudei para que a gente pudesse ter esse desafio andando junto com o time, demonstrar. Como é que foi isso para a liderança? Eu diria assim que o nosso grande papel assim, é tentar sempre conectar a nossa estratégia, a nossa ambição de médio prazo pro nosso plano do ano, o plano do quarter, né? De fazer essa conexão. Tudo bem, as pessoas, a gente vai falar uma vez, né, com as pessoas, mas a gente sempre está revisitando isso, né? Não esqueçam daquele grande objetivo que a gente tem, né? Então, dar essa visão mais estratégica do que a gente espera e precisa para o negócio, o que a gente busca para o negócio. E ao mesmo tempo, assim, o Vlad fala bastante disso, né? A gente formou pessoas e grupos ali, né? O nosso grupo de trabalho é um grupo bem autônomo. A gente evita de ficar ali interferindo. Não, mas por que você está fazendo isso? Coloca isso na próxima sprint. Não. A gente faz o planejamento do quarter e sabe que o time ali vai ter condições de se organizar e preparar o plano aí das próximas semanas dentro do que eles conhecem e acreditam, né? Não tem esse controle muito preciso, porque a gente acredita que isso não funciona muito, né? O que funciona é eles acreditarem no que a gente está buscando como objetivo, na estratégia, e o plano de execução é com eles. Eles conhecem mais do que a gente o que tem que fazer, né? Eu acho que mudar, assim, o cara de TI adora uma solução, né?
Então, assim, eu acho que você começa a perceber que a solução do time é sempre melhor do que aquela que você pensou. Então, aí você, assim, eu acho que como liderança, muito mais focado em mostrar qual é a oportunidade, qual é o caminho, a gente está conseguindo medir isso que a gente vai fazer, se tem dificuldade, conseguir apoiar, ajudar, mas acho que é muito na linha do que o Morato falou, assim, é um time maduro, são pessoas que têm autonomia para determinar como é que as coisas vão seguir, como é que eles vão interagir, quais são as iniciativas que vão alcançar aquele objetivo. Então a gente está aqui muito mais para apoiar. Mas isso foi criado, né? Isso não nasceu, né? Não, assim, o ponto que eu queria adicionar aqui é que muitas vezes a gente entra para drivar mesmo. Então, assim, eu me lembro de momentos onde a gente estava muito no discovery, eventualmente. A gente olhava para o nosso trabalho, para o nosso backlog, tinha um volume de discovery alto e a entrega. Então, equilibrar isso e muitas vezes dizer isso para o time não é a coisa mais legal de fazer. Mas você precisa, pessoal, olha aqui, a gente está muito em discovery e a gente está com pouca entrega efetiva. Como é que a gente equilibra isso? Então, assim, passar mensagens que necessariamente não são as melhores faz parte do jogo. Mas isso não significa passar uma mensagem negativa e que as pessoas enxerguem isso como ruim. Não, é conversando e mostrando. Muitas vezes o papel de liderança é esse. Através disso, acho que a gente vai construindo um ambiente de segurança, de falar o que está sendo discutido aqui vai ficar aqui. A hora que a gente consensar aqui, a gente vai levar para fora e vamos junto para fora. Entendeu? Então, acho que tem muito dessa construção de ambiente. Passa por isso, por mensagens mais duras, passa por momentos de comemoração de coisa pequena, de coisa grande. Enfim, acho que com o tempo isso vai se tangibilizando aí em um ambiente bacana. A gente tem um exemplo recente, né, que tem um dos KPIs que a gente acompanha, e a medição não é feita exatamente por nós, né, pelo time Abastece, mas é uma medição feita pela área de marketing, né, e Customer Experience, e o resultado não estava legal. A gente caiu alguns pontos ali de um mês para o outro, e essa informação chegou para a gente. Bom, as pessoas que a gente tem para abordar esse problema são as pessoas da squad aqui, né, da tribo. Vlad, vamos sensibilizar todo mundo aqui de que, ok, a gente fez um planejamento do quarter, tem um planejamento aqui para a próxima sprint, mas eu acho que se a gente está vendo um resultado que não está bom, acho que vale a gente parar e usar a próxima sprint para entender esse resultado e pensar em ações de como que a gente pode resolver. Independente do planejamento, assim, a gente não vai deixar de cumprir o plano do quarter, mas vamos usar uma sprint para isso. E tá tudo bem, entendeu? Assim, é melhor a gente ver que tem um resultado que não saiu legal, que não tá bom, a gente usar um tempo para tentar melhorar esse resultado específico, depois a gente retoma o nosso plano. Né? Não vamos nos penalizar porque vamos cumprir o plano ali exatamente. A sprint 4 a gente tinha que fazer isso. Não, a sprint 4 a gente vai fazer diferente. Né? A gente vai topar aqui, deixar algumas coisas em stand-by para tentar resolver essa questão aqui, que é o que o cliente está falando para a gente, que é o mais importante. E eu acho que, acrescentando o que o Morato colocou, a hora que o time pegou isso, ele naturalmente achou o 80-20, montou um plano de ação, executou, e 30 dias depois o índice estava normal, então, normalizado. Se a gente fosse adicionar mais algumas características nesse hackeamento aí, me parece que tem uma cultura digital que vocês acabaram implantando, né, que está muito ligada a essa questão de descentralização também. Tem uma questão também, acho que até de priorização, né? Porque essa tomada, eu tinha um plano, pareceu algo que era mais importante, então houve uma repriorização constantemente, né? E acho que é o papel de liderança de vocês ali também, de garantir o alinhamento estratégico até a operação. Então todo mundo estava na mesma linha, captei mais alguns pontos aqui para chegar nesse hack aí no final. E dar a tranquilidade para o time, assim, de que se a gente, naquela sprint ali, nas próximas, a gente atrasou alguma coisa, tudo bem. A gente sabe porque atrasou, que a gente tinha uma situação aqui mais imediata, que a gente precisava das pessoas aqui e vamos olhar para a situação mais imediata, urgente, e a gente retoma o plano. Não vamos rasgar o plano. Não, é só um ajuste de rota e acontece.
Acontece sempre, né? Muito bom. Para quem está assistindo ou ouvindo a gente, como que vocês contariam a história da montagem do time? Assim, é mais hard skill, é mais soft skill? Pensando em atingir um resultado da galera comemorando e super satisfeita quando atingiu a meta que vocês contaram para a gente. Como é que foi a experiência de vocês para montar esse time de alta performance? O começo, o que vocês consideraram e como é que a galera reagiu? Quando a gente teve que buscar as especialidades, né, as 3 grandes estruturas, a gente já via assim, as estruturas. Pô, quem que é a pessoa de marketing? Ah, a pessoa tal, beleza. Conhece, tem uma certa experiência, tem. Ó, a grande maioria já trabalhava com o negócio que a gente estava inserido, né, e já estava com a gente há algum tempo. Então isso a gente levou em consideração, porque era uma situação ali que a gente não tinha muito tempo, né? Então o conhecimento, a experiência era importante. Pessoas com conhecimento os agilistas, né? Porque boa parte do time ali não tinha experiência de como a gente ia se organizar, como a banda ia tocar, né? Como a gente costuma dizer. Então a gente teve que buscar pessoas também com esse conhecimento. E, assim, basicamente isso. Olhar as pessoas que estavam no final do dia, assim, que estavam afim, né? De entrar com a gente pro jogo, porque o desafio era grande, continua sendo grande. Então, se a gente acredita muito que o senso de dono é importante, essa é uma característica que a gente não abre muito mão, não. A gente não negocia. É inegociável para a gente, a pessoa acreditar e se sentir parte daquele ecossistema, falar, não, o que eu estou fazendo aqui é importante para o resultado, é o meu negócio aqui, então vamos lutar por ele, vamos atrás até o final. Eu acho que tem, acrescentando aqui, Morato, acho que tem uma característica que é a característica hands-on, né? Então, assim, se a gente olhar, a maioria das pessoas que tem no time são muito hands-on, né? E são muito colaborativas. Então, assim, a gente não vê, a gente vê como fundamental aquele profissional que não olha só para a caixinha dele, que se encaixa naquela caixinha, até porque é um modelo de olhar para o todo, né? Então, assim, você entender a atividade, a tarefa do outro e se propor a ajudar, então isso é fundamental. Então, assim, além de hands-on, é um profissional focado em colaboração, tá a fim de colaborar, olhar, dado que eu tenho que alcançar um resultado, o que eu preciso fazer? E se eu tiver que sair da minha especialidade, sair da minha caixinha, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos fazer. Acho que isso é fundamental no grupo. Legal. E uma coisa que para mim aqui até fica um pouco marcante nessa conversa aqui, porque a gente tem um Morato que discute mais negócio, a gente tem um Vlad que discute mais tecnologia. Mas eu tô vendo falas do Vlad de como é a utilização da tecnologia para impactar o negócio e vejo também o Morato falando de questões de tecnologia. Então, sempre teve essa discussão no mercado sobre negócios precisa entender de TI e TI precisa entender de negócio. E me parece que está muito nítido aqui essa integração, e eu queria ver se minha leitura está correta mesmo ou não, né? É uma junção de TI e negócios para realmente colocar o cliente, a meta como um ponto final? Para mim está super correta a sua leitura. Eu acho que a maneira como a empresa desenhou a estrutura para fazer essa transformação digital, onde todas as lideranças, seja nível de tribo, seja o nível de squad, você tem uma liderança que é uma liderança que vem da TI, e você tem uma liderança que vem do negócio, onde eles têm o mesmo objetivo, as mesmas metas, as mesmas ambições. Então, eu acho que isso também é em função desse jeito sem parar, que o Sem Parar encontrou de unificar essas duas visões. Então, assim, minha relação aqui com o Morato, assim, eu falo bastante de negócio, ele fala bastante, porque eu acho que tá faltando uma monitoria ali, você não acha que tá faltando uma monitoria assim, às vezes? E, cara, super legal, porque assim, TI não é uma caixinha fechada, o negócio não é uma caixinha fechada, a gente tem a mesma ambição do mesmo resultado, e isso não é só o Morato e o Vlad, né? São as lideranças das squads, são montadas dessa forma e trabalham dessa maneira, e funcionam super bem, né? E dentro da companhia, isso tem sido disseminado dessa maneira. Então, acho que, de fato, a gente tem aqui
uma mistura aí, um mix importante aí de tecnologia e negócio numa mesma vibe, vamos dizer assim. E acho que nessa linha aí, né, Vlad, isso dentro do Sem Parar não está acontecendo só só no negócio abastece. Em outros negócios também, né, de estacione, funciona muito parecido com o que a gente está contando aqui para vocês. A gente vê outros negócios que o Sem Parar tá inovando aí nos últimos anos, também nesse formato, né, em que sempre tem a pessoa de negócio e a pessoa de tecnologia junto, falando das mesmas coisas, né, com os mesmos objetivos, as ações focadas nos objetivos que o negócio acha importante e tem que alcançar. É legal. E pensando em difundir muito de tudo que vocês estão trazendo aqui para a gente, que conselhos vocês dariam para empresas ou para líderes que querem também ter times de alta performance? O que vocês aconselhariam para eles? Eu diria que o que a gente acredita, nós aqui, que deu certo, que tirar essas barreiras que existem entre negócio e tecnologia, cara, isso deveria ser, acho que uma das receitas de sucesso, né? Outro ponto, assim, na hora de formar o time, deixar sempre claro qual é a ambição, onde que a gente precisa chegar, por que a gente está se modelando dessa forma, né? E deixa combinado também que se alguma coisa der errado, tá tudo bem, a gente volta e reajusta, né? A gente não vai acertar na primeira tacada. E acho que é um pouco do que aconteceu com a gente lá, e a gente passa por processo de transformação. Essa semana mesmo, né, Vlad? A gente está passando por mais um ajuste lá, tal, e a gente vai comunicar isso para as pessoas essa semana, em vias de uma quarter planning. Então, eu acho que é sempre bom dar essa transparência também, né, para as pessoas. Passar a mensagem estratégica, os objetivos, e de forma mais transparente possível. Acho que funciona. Acho que é criar um ambiente colaborativo mesmo, assim. Eu acho que se fala muito de times multidisciplinares e etc., mas precisa haver colaboração. Eu acho que, assim, colaboração, autonomia, mas com uma boa dose de pragmatismo, né? Assim, eu acho que o foco no resultado, acho que olhar sempre para o resultado, ser pragmático, um pouco mais pragmático, que precisamos mexer o ponteiro, e quais são os caminhos que levam para o ponteiro, é fundamental. Acho que acrescentando aqui, contribuindo com o que o Morato colocou, acho que pragmatismo, foco no resultado e também conseguir criar um ambiente de colaboração de fato. Esse ambiente de colaboração tem um quê de transparência também, porque provavelmente se essas pessoas estavam numa estrutura mais centralizada em áreas, geralmente essas áreas elas tendem a não transparecer os problemas, a não mostrar, e vejo na fala de vocês do tipo, cara, se deu um problema, vamos recorrigir a rota. Então, tem até uma segurança ali, uma segurança do tipo, cara, você tá dando o seu máximo, e se acontecer alguma coisa errada, conta pra gente poder corrigir. E não aconteceu isso também, eu já vi isso em vários times. Tem outros elementos culturais que me parece que nas falas de vocês eu tô tentando captar aqui, porque eu quero hackear esse case aí. Eu acho que tem um outro ponto, o Antônio, que principalmente em empresas que estão passando por uma transformação digital, então assim, a hora que a gente montou lá a estrutura da Abastece, ele não é um organismo único, né? Você tem toda uma companhia, tem todo um ecossistema que você precisa se conectar e ter uma boa relação, entendeu? Ter um fluxo de duas mãos, né? Então acho que a gente conseguiu fazer isso. Então, a gente tem estruturas enormes de operação, por exemplo, de sustentação. Você tem 300, 400, sei lá, quantos técnicos na rua que não estão dentro do contexto da tribo, mas que você pode, eventualmente, entender as dores e trazer para dentro desse trabalho, eventualmente, de melhoria contínua, desenvolve uma solução e devolve essa solução para essa área que ela vai
beber dessa fonte e que vai resolver esse problema e que vai ajudar. Então, assim, eu acho que tem muito, acho que teve uma habilidade importante de conectar esse ecossistema, porque a gente não é um organismo único dentro da companhia. A gente precisa olhar para essas conexões e trabalhar bem essas conexões, as lideranças com essas conexões, trazê-los para o jogo, ouvi-los e, eventualmente, devolver aí algum tipo de benefício também, que ele sinta lá na ponta que a gente conseguiu contribuir, entendeu? Então, acho que Legal. tem isso também. E se a gente for olhar aqui métricas, indicadores, para até saber essa questão da performance do time, a gente está falando de um case de time de alta performance. Como que a gente mede realmente que esse time está batendo? Eu já peguei várias ideias aqui, mas para a gente poder consolidar numa visão única. Como que a gente mede realmente que esse time, ou como vocês buscaram medir que o time estava realmente com alta performance? Como é que eu vejo esse ponto? Assim, acho que você tem as métricas de time que dizem alguma coisa, né? Então a gente está falando aí de vazão, de tempo de ciclo, etc. Mas eu acho que no nosso caso, assim, a gente tem um conjunto de indicadores que mexem diretamente o ponteiro do negócio. Então a gente olha para esse conjunto de indicadores. Vou pegar um exemplo aqui, assim, a gente olha para qual posto teve transação naquele dia. Assim, tem que ter uma transação pelo menos no dia. Então, isso está ligado diretamente às nossos OKRs, às nossas métricas. Então, indicadores intermediários, KPIs intermediários, que a gente acompanha, eles dão esse direcionamento que a gente está fazendo o trabalho no caminho correto. Se eles estão melhorando, se a gente está ampliando. Então, assim, eu acho que tem uma questão de olhar para as métricas tradicionais de fluxo, etc. A gente precisa olhar. Mas no nosso caso aqui, a gente focou muito no que mexia o ponteiro do negócio. Tá? Então, Eu lembro até uma vez, chegou a montar até uma árvore de oportunidades ali, porque tem as métricas de produtividade, entendi, de output, de vazão, mas no final você quer o OKR, você quer o objetivo que foi alinhado ali no planejamento de quartil. E aí esse exemplo que você deu da análise de dados é justamente para achar aonde que estão as melhores oportunidades ali, né? Não é só uma questão de produzir melhorias, né? Ou produzir features ou implementações, mas como achar, né, esse 80-20, né? como mexe o ponteiro, né? No fim das contas, é tudo sobre mexer o ponteiro. Né? E assim, a gente tem muitas ideias, a gente tem diversas coisas que são mapeadas no dia a dia. Então, normalmente você tem um roadmap, um backlog muito maior do que você pode produzir, sempre vai ter. Né? Como é que você faz as escolhas, né? Então, você tem escolhas que vão bater direto num indicador, num OKR, ou você tem escolhas que são posicionamento de marca, que não necessariamente você vai estar, mas é uma inovação, eu quero colocar no mercado. Então, assim, conseguir mapear essas coisas numa árvore e dar essa clareza, e o time ter a clareza de que esse é o caminho, nesse momento a gente está deixando de lado essa iniciativa, é super importante, porque aí você foca o esforço naquilo que efetivamente todos acreditam que vai dar o resultado. E olhar também para os indicadores do que o cliente está falando, né? Que talvez seja o mais importante, né? A gente tem os nossos indicadores, está acompanhando ali os operacionais, os transacionais, mas o que o cliente está falando é o que faz a gente parar e repensar e replanejar aqui, mudar a rota rápido, se a gente não tem que fazer alguma coisa diferente, porque o mais importante está ali falando para a gente que não está legal, algo piorou, algo precisa melhorar e rápido, né? Então, acho que ter esse senso, o balanço dos nossos indicadores tradicionais aqui que a gente fala, né? O Vlad deu o exemplo do posto com transação, é importante, mas quando o cliente fala diferente para a gente para e fala, não, vamos dar um passo para trás e tentar nos organizar rápido aqui para achar alguma oportunidade de melhoria e correção de rota. Boa, boa. Gente, por incrível que pareça, o nosso tempo corre muito rápido aqui. Passou 10 minutos só. É tempo de cachorro, passa muito rápido o nosso bate-papo. E a gente está chegando no final da nossa conversa aqui. No final da nossa conversa, a gente tem um quadro que se chama Momento WOW, em homenagem ao nome do nosso podcast, onde a gente, da conversa que a gente teve, a gente busca um momento que, putz, minha mente abriu aqui, aprendi alguma coisa ou me surpreendi com algo. O Antônio e eu, a gente sempre tem um momento WOW, porque a gente está capturando muita coisa de vocês, e caso vocês tenham também, acho que é possível compartilhar se vocês tiverem interesse. E aí, posso começar ou você começa? Pode começar. Boa. O meu momento WOW aqui do papo que a gente está tendo foi muito na linha de que
um time de alta performance, ele é feito de escolhas. Às vezes são escolhas que dão certo, às vezes são escolhas que não dão certo. E que a habilidade em saber interpretar isso que faz o resultado final, que é o time de alta performance. Então, quando você junta a galera com propósito e você faz o trabalho ser movido a escolhas, a partir de indicadores, em acompanhamento, você tem uma consequência de um time de alta performance. Isso daqui, para mim, foi evidenciado no papo que eu tive com vocês. São coisas que muitas vezes a gente fala conceitualmente, filosoficamente, mas que no que eu extraí de vocês, eu pude pegar isso para mim aqui como um momento ou. E aí, Antônio? O meu momento ou, eu acho que tem a ver com vocês conseguiram fazer uma mudança cultural. E quando eu vou dizer mudança cultural ou de mentalidade, porque eu até tentei hackear antes, né? Então teve a mudança executiva, tem a questão do foco, tem a questão dos indicadores meio, tem a questão da descentralização, tem a questão da transparência, tem a questão do end-to-end, TI negócio, e tudo isso parece que é uma cultura digital, que a gente vê todo mundo falar, mas às vezes a gente tem dificuldade de ver a aplicação prática e com case de sucesso. Precisa de coragem para fazer isso, né? Não é, cara, porque são vários fatores para você falar assim, cara, aqui tem uma cultura digital de alta performance. E me parece que não dá para elencar um ponto do hackear, mas eu vou chamar de uma cultura digital que envolve a liderança, que envolve a escolha das pessoas certas. Então, para mim, acho que o momento é, cara, dá para aplicar uma cultura digital. Vocês tiveram apoios também de outras áreas que ajudaram, provavelmente ali com métodos, que ajudaram com treinamentos. Então, para mim, foi esse conglomerado aí desse hack que depois eu vou voltar para ouvir o vídeo e vou criar um artigo sobre isso daí. Eu vi a boa mesmo. Eu acho que não tem a bala de prata, né? Quando a gente olha assim, é um conjunto de coisas que levam a gente a alcançar algum tipo de objetivo, né? Então, acho que é o que você falou mesmo. E provavelmente não tem nenhuma receita também. Da mesma forma que não tem uma bala de prata, não tem a receita. Se alguém ver esse podcast aqui, pegar todos os pontos e falar assim, então eu vou aplicar isso na minha empresa e vai dar certo, Seguir na cartilha, né? provavelmente não vai dar certo, porque vocês não seguiram isso de bate-pronto, né? Vocês foram descobrindo e foram mudando até chegar no estado desejado, né? E tem o tal do contexto, né? Assim, o contexto é algo que ele é único, né? A gente pode ter aqui um direcionador, mas cada um tem o seu contexto, precisa olhar para aquele contexto, precisa tentar resolver aquele problema que tem da melhor maneira possível. Então tem a questão do contexto, que não permite fazer uma cópia e cola e vai funcionar perfeitamente da maneira que a gente costuma de vez em quando aí ver alguns frameworks, etc., que tira do livro e coloca e vai funcionar. Não, acho que você precisa aplicar o contexto. Acho que a questão do contexto ela é super importante em qualquer... Pegando essa parte do contexto, você chegou a trabalhar em outras tribos lá também. E provavelmente você usou estratégias parecidas, mas não iguais, né? Nunca iguais, porque assim, a necessidade, o momento, então assim, produto de 10 anos, dentro da companhia a gente tem produto de 1 ano. Se o contexto é diferente, né? A maturidade é diferente, as pessoas que estão lá são diferentes. É óbvio que esse caminho de construir um ambiente colaborativo, tá legal, ele funciona, preciso construir. Mas a maneira que foi construída aqui não necessariamente é a maneira que vai ser construída lá. Precisa ler o contexto e tentar adaptar para conseguir alcançar efetivamente o objetivo, né? Legal. O contexto é um negócio que dá um podcast. Boa. E aí, Morato, teve um momento ou aí algo que, até na conversa, que fala, poxa, acho que essa forma que a gente explicou aqui foi bacana. Eu acho que o momento ou é dentro desse cenário que não é trivial, no momento que a gente teve de mudança, né, e de reorganização, a gente tentar passar aqui para vocês conseguirem captar. Na hora que vocês forem elencando aqui os 5, 6 pontos aqui, acho que para mim foi o momento ou, assim, putz, eles entenderam o que a gente está, qual foi a nossa experiência lá, e o que a gente tentou traduzir aqui. Porque, de fato, não é trivial, né? Mas é isso, eu acho que Boa. vocês conseguirem mentalizar os pontos de sucesso aí, acho que foi, elencar, acho que foi importante. Legal. Você tinha um momento ou era o contexto mesmo e eu te cortei aqui? Não, é assim, ou vocês na linha do que o Morato falou, caramba, fizemos tudo isso mesmo. A gente tem, a nossa missão é o ou toda hora lá, né? Porque A o vida de separar vocês é o separar, o nosso propósito é gerar experiência, o ou para 7 milhões de clientes. Então, acho que
A gente está bem acostumado com esse desafio aí de Legal. fazer o Quem quiser entrar em contato com vocês, quiser saber um pouco mais sobre vocês, né, sobre o produto, não vai ter como, porque só se for através das redes oficiais do Sem Parar. Mas quiser saber um pouquinho, precisa deixar os contatos de vocês aí pra galera. Acho que pode ser o LinkedIn, o LinkedIn lá, Vladimir Alves. Só mandar uma mensagem, super disponível lá. A gente troca ideia. Super aberto para conversar, para trocar uma o ideia. meu LinkedIn, Daniel Morato. A gente Vamos deixa encontrar aqui no final. E acho que agradecer. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Demais. Acho que como o Vlad sempre fala, é um papo de time que tá lá no topo da tabela, né? Exato. O Vlad gosta de times que estão lá em cima, então obrigado aí que vocês acabaram entregando. Dá uma piadinha interna, tá, pessoal? Que é questões de times de futebol aqui, né? Não é o momento mais adequado para a gente entrar nesse nível de detalhe, mas eu queria deixar aqui meu agradecimento pelo convite. Acho que, sim, não é a primeira oportunidade que a gente tem de conversar e de trabalhar próximo aí, o Antônio e também o... Putz, respira. Queria agradecer aí o convite. Acho que, sim, tem uma admiração recíproca aqui pelo trabalho que vocês fazem. Acho que a gente já trocou bastante experiência, tivemos a oportunidade de trabalhar junto em outras ocasiões. Então, assim, super bacana aqui o papo. Super, super obrigado mesmo pelo convite. Maravilha. A gente agradece bastante. É muito bom ter um case de verdade. Muitas vezes a gente vê cases por aí que na hora de conversar não tem tanto assunto assim. E aqui a gente conseguiu explorar muita coisa e acho que a galera que está assistindo a gente também vai curtir bastante. E aí, vamos fechar? Vamos fechar. Pessoal, muito obrigado. E os recadinhos de sempre que a gente sempre coloca, né? Importante, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha. E perguntas também, né? Traz aí sugestão de convidados. A gente está tentando sempre aí 2 episódios por mês de levar o Ways of Working, como que a gente cria melhores produtos, como que a gente leva a transformação digital para dentro das empresas. Aqui, né, só como exemplo, não é somente com relação à TI, é qualquer área, qualquer parte da empresa que pode produzir mais e mexer mais o ponteiro. É importante a opinião de vocês, né? Isso aí, Fabrício. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.